E aí, Tatarim, o que você... CESP, Tatarim, você tem certeza? Tenho sim. Trouxe essa questãozinha dessa branca aí, Sebrasp, uma prova que foi aplicada em 2023 para a Polícia Científica do Estado de Alagoas. Nesta questão aqui, nós temos que ter conhecimento sobre análise combinatória e tem muita coisa que a gente vai aproveitar nessa questão aqui para discutir. Eu vou resolver bem passo a passo com você, aproveitando para relembrar alguns detalhes, né? Para ver se você acertou, se caso esse teu objetivo aí da pós-prova, né? Ou se você está treinando para uma próxima prova que te ajude de alguma forma. Deixa eu te dar um alerta, fazer um pedido, te dar uma dica, sei lá, não esquece de fazer inscrição no canal e deixar o sininho ativado. Caso você faça isso, vai receber notificações de vídeos como este aqui, ó. Tem questões de matemática de concursos públicos, tem questões de raciocínio lógico, tem questões de concursos militares, tem questões de Enem, questões de vestibulares, tem aulas, tem desafios, tem lives, tem bastante coisa que vai surgir no canal. E caso você tenha feito a inscrição e deixou o sininho ativado, vai ficar sabendo de primeira mão. Mas bora lá resolver esse item. Então, esse item 97, ó, é uma questãozinha que a gente precisa ter conhecimento sobre análise combinatória, mais especificamente sobre permutação. E mesmo assim tem que ter uma sacadinha sobre a permutação aí. Olha só o que diz. Considerando-se que 7 executivos de uma empresa devem sentar-se em uma mesa circular de forma que o presidente e o vice-presidente da empresa sentem-se lado a lado, há 720 formas para os executivos sentarem à mesa. Primeiro, cuidado, porque se eu falasse assim, eu vou colocar os executivos em uma fila um atrás do outro, bastava, né, para eu saber quantas formas diferentes eu tinha de formar essa fila, de calcular por meio da formulazinha de permutação de 7 elementos, fazer um 7 fatorial. 7 executivos, né, 7 fatorial. Só que aqui nós temos um cuidado que é o seguinte, quando nós temos uma disposição circular, né, mesmo ele mencionando aí uma mesa circular, não precisa ficar preso, né, a ideia de círculo, uma disposição circular, nós temos dois detalhes a analisar. Primeiro que ele fala que o presidente e o vice têm que ficar lado a lado. Então veja que como são 7 executivos, vão restar mais 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 executivos. Só que como eles têm que estar, o presidente e o vice, lado a lado, eu vou colocar como se fosse aqui, ó, como se estivesse amarrando os dois aqui, ó. Eles não podem desgrudar de jeito nenhum. Então eles formam um bloco de uma pessoa, de duas pessoas. Então eu vou por aqui, ó, eles compõem como se fosse um bloco de duas pessoas. Então esse um bloco de duas pessoas mais os outras 5 pessoas vão compor 7 menos... Não, até melhor, em vez de pensar no 7, né? Esse um bloco mais os outros 5, 6, como se fosse 6 pessoas. E essas 6 pessoas que vão ficar trocando as posições. E se você fizer o 6 fatorial, vai dar o 720 ali. Né? Além de ser um outro problema que a gente vai ter que conversar aí também. O que nós temos que cuidar? Quando a gente fala de permutação circular, então, nós vamos considerar como se fosse 6 pessoas, por causa daquele parzinho ali que tem que estar junto. A formulazinha, em vez de trabalhar com n fatorial, é n menos 1 fatorial. Então, o que você vai pensar aqui? Ó? São 6 pessoas que a gente está considerando agora. Então, na verdade, vai ficar um 6 menos 1. 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Só que nós temos que ter um cuidado aqui, porque do jeito que eu fiz aí, ó, e aí gera muita discussão, eu estou considerando ali, ó, se você olhar no sentido horário, ou no anti-horário, já que eu fiz em ordem ali E1, E2, E3, E4, E5, V, depois P. Tem o vice-presidente, o presidente, aí os 5 executivos. Só que da mesma forma que eu fiz isso, poderia ser a seguinte ordenação. Ó. P e depois V, se eu pensar no sentido anti-horário. Então, na verdade, esse 120 aí seria na sequência VP e depois os outros 5, mas eu posso fazer um PV e também depois os outros 5, ficando assim, ó, por exemplo. PV, aí nós teríamos E1, E2, E3, E4, E5. Então eu gosto de criar uma situação como exemplo,
mas não perde a generalidade se eu pensar nessa troca que pode ocorrer depois. Claro que além desse parzinho ali, o E1, E2, E3, E4 e 5, né, vão ficar trocando as posições entre si. Então esse 120 na verdade teria que multiplicar por 2, né, 240 formas distintas. De qualquer maneira, o item está errado. Antes de sair, não esquece de curtir o vídeo, por favorzinho, deixa o professor Tatarim feliz. E outra coisa importante, faça algum comentário, me diga se te ajudou de alguma forma, me diga se você pensou de alguma outra forma, se por acaso você tem algum pedido de questão, alguma prova que você acha que é bacana resolver, te convido a você me mandar um oizinho lá no Instagram, que é a maneira mais fácil que você tem de falar comigo. Lá no Instagram, também na página da Matemática Linda, você manda um oizinho lá e aí a gente conversa sobre resolução de questões, sobre resoluções de provas e alguma outra maneira que eu possa te ajudar. Valeu? Desejo aí sucesso para você, que seus sonhos se realizem, porque na vida nós temos que realizar nossos sonhos. Valeu? Até a próxima. Tchau.